Bom, mais de 33 mil pecuaristas abandonaram a produção de leite no Rio Grande do Sul nos últimos 4 anos. Mas essa fuga da atividade não é restrita a quem está no sul do Brasil, não. Em outras regiões do Brasil e mesmo em quase todos os países do mundo, pecuaristas deixam de produzir leite, notadamente aqueles que obtêm pequenas quantidades diárias. É o que diz o Geraldo Borges, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abraleite. Para o pecuarista brasileiro, uma alternativa é o novo selo Arte, que permite comercializar queijos e iogurtes artesanais em todos os estados do país. E há ainda a diminuição de custos via redução de impostos. Borges esteve com Walter Puga Júnior na Bolsa Brasileira de Mercadorias, concedeu uma entrevista para o Walter e falou sobre licenciamento e desoneração da pecuária leiteira. Acompanhei. O Rio Grande do Sul informou recentemente que nos últimos 4 anos perdeu mais de 33.500 produtores de leite. Saíram deste mercado. Eu tenho aqui ao meu lado o presidente da Abraleite, Geraldo Borges, e eu pergunto, agradeço sua presença aqui, Geraldo, isso está ocorrendo só no Rio Grande do Sul ou atinge outras regiões do país? Primeiro, obrigado, Puga, obrigado, Canal do Boi. Não é um fenômeno exclusivo do Rio Grande do Sul, isso está acontecendo em todos os estados brasileiros, como pode ser visto através dos censos do IBGE, como também vem acontecendo em todos os países produtores de leite do planeta. Os grandes produtores, como Estados Unidos e países europeus, Austrália, podemos citar vários, nesses países aconteceram nos últimos anos uma saída de pequenos e médios produtores, permanecendo na atividade os maiores, com maior produção, com escala, mais tecnificados, acontecendo mais ou menos o que existe na soja, ou seja, produtores com volume, com potencial de fornecer uma quantidade maior de leite e também evitando pulverizações, como acontece no Brasil, que produz leite no Brasil em 99% dos municípios. Ou seja, nós temos diversas centenas de bacias leiteiras em todos os estados, são várias regiões, o país é continental, isso dificulta com certeza a captação do leite, dificulta o desenvolvimento da cadeia. Infelizmente é um fenômeno ruim, por quê? Porque vários pequenos e médios produtores vão sair da atividade, isso já vem acontecendo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é preocupante, mas vem acontecendo de uma certa forma em todo o país. E um dos trabalhos que a Abraleite conduz é justamente para evitar essa saída desses pequenos e médios produtores da atividade. E nós trabalhamos firmemente na defesa e também na permanência na atividade, um cenário melhor para todos os produtores, pequenos, médios e grandes. Então nós temos que realmente preocupar e agir nesse sentido, de que pequenos produtores e médios consigam permanecer na atividade através de agregação de valor e outras formas. Nós temos exigências maiores hoje para o produtor de leite. Resfriamento, cuidado com a sanidade animal. Os pequenos fogem porque o custo é muito alto? Com certeza, quando você aperta mais, você traz alguma instrução normativa do Ministério da Agricultura, como foi a 7677, no começo todos os produtores têm que se adequar, existe uma dificuldade, os produtores realmente passam por dificuldades em investir para depois ter melhores resultados, mas é uma agenda necessária que foi adiada por mais de 20 anos no nosso Brasil e que não podemos adiá-la mais. O tripé para que a cadeia se organize e possa o Brasil ser um país competitivo em exportação de lácteos é qualidade dos nossos produtos, basicamente começando no leite, para que a indústria receba uma matéria-prima melhor para que ela possa trabalhar. A outra parte do tripé seria a questão sanitária e, por fim, a organização geral da cadeia, onde a gente passa por custo Brasil, que nos atrapalha muito, é um dos problemas que nós trabalhamos muito em Brasília, tentar reduzir os encargos sociais, os tributos, tudo aquilo que inviabiliza a cadeia leiteira como um todo, não só o produtor, como a indústria, quer dizer, todos os elos da cadeia. Nós temos uma fuga, vamos dizer assim, né? Uma desistência dos produtores de menor porte. Né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, 70% dos produtores que saíram produziam menos de 50 litros por dia, o que é inviável do ponto de vista da captação, causa muitos problemas. A pergunta é, nós teremos mais adiante também uma indústria concentrada, como ocorreu, por exemplo, com o setor de carnes? Nós trabalhamos para que isso não aconteça. É uma tendência natural, como eu disse,
Mas se deixarmos isso acontecer, nossas 1.200.000 propriedades produtoras de leite vão sair da atividade diversos, como vem saindo, e nós vamos ter aí mais 1 milhão, 2, 3 milhões de desempregados. Porque quando um produtor sai da atividade, pequeno, ele pode ser familiar ou não. Então ali são uma família, 2, 3 famílias que estão saindo junto da atividade. Então nós temos que pensar que essa responsabilidade econômica e social do leite no Brasil é muito grande. E esse atual governo tem enxergado isso, não só a ministra como o presidente. Nós temos em Brasília estado frequentemente com o governo, desde o primeiro dia, aliás, antes até do primeiro dia, quando estava o governo de transição, reunindo várias vezes com a equipe econômica e mostrando o lado importante econômico e social do leite no Brasil. Então, por exemplo, o Seloarte, que foi uma conquista muito trabalhada, a Abraleite trabalhou no processo desde o começo para aprovar na Câmara, aprovar no Senado, a sanção do presidente Temer. Que permite aos pequenos produtores utilizar a produção de leite para a produção de queijos, por exemplo. Que permite que os produtos de origem animal, inclusive os lácteos, queijo, iogurte, requeijão, sejam comercializados em qualquer lugar do país. É lógico que a lei do Seloarte é mais complexa, mas basicamente é que um produto inspecionado com qualidade sanitária e etc., para ser consumido no município que ele foi produzido, por que não pode ser consumido em outro município ou outro estado? Se ele dá segurança alimentar para uma população de uma certa região demográfica, ele dá para qualquer região. Então é uma desburocratização que é feita através do Seloarte e que no país precisa ser feito isso de várias formas, né? E esse governo tem esse viés de desburocratizar. É um selo artesanal, é um selo artesanal, não, Geraldo? O selo artesanal vai dizer que ele tem a qualidade do artesanal, que ele tem as características do artesanal, mas, sobretudo, que ele está inspecionado por algum serviço estadual ou municipal e que ele tem qualidades e segurança alimentar, vamos dizer, uma inspeção sanitária, para ser consumido. Então, aquilo que aconteceu, por exemplo, no Rock in Rio de 2 anos atrás, não vai acontecer mais. O queijo era um queijo premiado, famoso em Pernambuco, mas não podia ser consumido no Rio de Janeiro. Ele tinha uma inspeção estadual do estado de Pernambuco, poderia ser consumido no interior ou em Recife, mas não poderia transpor a fronteira para nenhum estado brasileiro, por exemplo, até um estado nordestino. E aquela época, aquela ocasião, ficou muito claro para nós a necessidade de se regulamentar isso. E essa lei faz o quê? Que produtores pequenos, como você disse, de 50, 100 litros de leite, viabilizem o seu negócio agregando valor ao seu produto. Fornecer leite, 50 litros de leite a R$1, R$1,20, R$1,40, ele não consegue sobreviver, não consegue pagar suas contas. Então ele precisa ou crescer o volume e ter escala realmente bem superior a isso, 10, 20, 30 vezes esse volume, o que é difícil para um pequeno produtor, sob todos os aspectos, ou ele precisa agregar valor ao seu produto. Então a lei do Seloarte, como outras que nós estamos trabalhando, são justamente para garantir a permanência do pequeno, com agregação de valor. Nós temos outras formas, além do artesanal, como eu citei, iogurte, queijo, todos os produtos, ricota artesanal, requeijão artesanal, é um trabalho que a gente faz. Mas nós temos também certeza que outros nichos de mercado já existem, nós estamos trabalhando e surgirão outros, como os orgânicos, como o A2, que agregam valor. O A2, por exemplo, sabemos que é uma agregação de valor temporária, talvez 1 década, 2, porque no futuro todo o leite do planeta será A2. Mas nesse momento é um nicho de mercado e os pequenos produtores precisam ter eficiência, melhorar a sua gestão na propriedade de qualquer maneira, independente das mudanças que possam ocorrer na economia e que a gente possa implementar no país. Então a gente trabalha com uma agenda positiva para os produtores de leite de todos os portes, para viabilizar que eles permaneçam na atividade. Nós temos que abaixar custos que são altíssimos, negociar melhor aquilo que é de financiamento, de empréstimos para os produtores. Nós conseguimos recentemente, junto ao Banco do Brasil, a reativação de uma linha de crédito que estava desativada, que é a retenção de matrizes, com juros acessíveis para pagar com 30 meses, ou seja, uma parcela única 2 anos e meio depois que se faz o financiamento, onde os produtores podem reter, segurar suas matrizes, suas novilhas, usando o próprio rebanho, as próprias matrizes, como garantia do financiamento. Então, é uma maneira viável de se produzir 2, 3 crias, 2, 3 lactações, no caso das bovinas leiteiras. Esse produtor
ter um fôlego durante esses 30 meses, 2 anos e meio, e pagar com tranquilidade esse financiamento, desde que o dinheiro seja bem empregado, seja bem conduzido. Em 30 meses podemos ter 2 ou mais lactações, 2 ou mais crias, e com esse produto, com esse resultado, conseguir pagar o financiamento e a pessoa permanecer na atividade. Sabemos que muitos, antes de saírem da atividade, começam a vender suas matrizes, suas bezerras, suas novilhas, e acabam não persistindo na atividade. Essa é uma das formas que nós achamos também de fazer com que não saiam tantos produtores de atividade. Que vai sair, Pulga, nós não temos dúvidas, porque aqueles que não forem eficientes, pequenos, médios ou grandes, não vão permanecer em atividade alguma. Se você vai mexer com atividade, a primeira coisa que precisa pôr na cabeça é ser eficiente. Então, para isso, você tem também que utilizar os recursos que nós temos como Emateres, onde elas funcionam, gestão, Senar, fundamental gestão e tecnologia. Sebrae, que ajuda muito, né? O programa Balde Cheio é um exemplo disso, onde o produtor pequeno consegue fazer a atividade dele rodar, às vezes com ideias, com criativismo, né? Com criatividade, e a coisa desenvolver. Então nós temos que ter realmente essas ações que a Associação Brasileira dos Produtores de Leite vem fazendo, principalmente junto ao governo federal e junto também ao Congresso Nacional em Brasília, através de decretos, através também das leis, normativas, portarias, tudo aquilo que o Executivo pode fazer e tudo aquilo que também o Congresso Nacional, Câmara e Senado, as casas legislativas podem proporcionar. Nós precisamos realmente melhorar essa parte de políticas públicas, essa parte porteira para fora, como todo mundo usa esse termo, mas o produtor não pode esquecer de ser eficiente porteira para dentro e utilizar os recursos que estiverem disponíveis, como eu citei, o Sistema S e outros que podem nos ajudar. Bom, eu agradeço a presença de Geraldo Borges aqui. Você terá mais informações sobre o trabalho da Abraleite durante a nossa programação. Nós vamos acompanhar aqui o trabalho da Abraleite durante todo este ano de 2020. Agradeço a sua presença, Geraldo.